A paz do Senhor, queridos irmãos e amigos ouvintes da Palavra de Deus. Eu quero nesta hora trazer mais uma palavra aqui para vocês, que se encontra no livro de Neemias. Eu quero ler dois versículos aqui. Primeiro, em Neemias capítulo 1, versículo de número 11. E depois em Neemias capítulo 5, versículo de número 14. Onde o versículo de número 11 diz assim: Ah, Senhor, esteja, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que desejam temer o teu nome, e faze-o hoje prosperar o teu servo. Dai-lhe graça perante este homem. Então era eu, copeiro do rei. No capítulo 5, no versículo 14, a parte A do versículo diz assim: também desde o dia em que fui nomeado seu governador na terra de Judá. Vamos lá. Que Deus nos dê graça. Se nós pegarmos aqui o primeiro versículo que nós lemos, em Neemias capítulo 1, versículo 11, e compararmos com o versículo 14 do capítulo 5, a gente vai ver aqui que existe uma diferença muito grande entre o versículo 11 e o versículo 14 do capítulo 5. Porque no versículo 11, Neemias está dizendo, está relatando que ele era copeiro do rei. Copeiro. A gente vai estar vendo aqui o que era que um copeiro fazia. Já no versículo 14 do capítulo 5, ele diz que ele foi nomeado governador. Então, de copeiro a governador. Neemias, segundo a Bíblia, ele era filho do senhor Acalias. Segundo alguns historiadores, eles dizem que Neemias, ele nasceu no cativeiro babilônico. Ele não nasceu em Jerusalém, apesar de que alguns também dizem que ele também foi levado de Jerusalém. Nabucodonosor, ele invadiu Jerusalém e levou cativo, levou como escravo a nata de Jerusalém, aqueles que ele julgavam ser importantes para a Babilônia. Então ele levou cativo muita gente, muitas pessoas, dentre elas o senhor Acalias, o pai de Neemias. Então, segundo alguns historiadores, Neemias, ele nasceu no cativeiro babilônico. Ele não conhecia Jerusalém. Ele não sabia como era Jerusalém. Ele só conhecia Jerusalém através do que o seu pai te falava. O pai dele, à medida que Neemias ia crescendo, o pai dele ia falando para ele como era Jerusalém, o que Deus fizera na vida do povo de Jerusalém. Falava também sobre as promessas de Deus para todos os habitantes da terra, muito especial os habitantes de Jerusalém. O seu pai o falava sobre todas essas coisas. E Neemias cresceu ouvindo tudo isso que o pai dele o falava. Segundo a história, o pai dele era copeiro do rei. E à medida que o pai dele chegou na velhice, o rei achou por bem tomar o seu filho, Neemias, para ser o sucessor como copeiro do rei. E o que era que um copeiro fazia? Qual era a função do copeiro? O copeiro, ele era tipo um serviçal do rei. Naquele tempo, naquela época, havia muito envenenamento. Às vezes, pessoas queriam matar alguém da realeza, então a forma mais fácil de se fazer era através do envenenamento. Envenenamento da água, envenenamento do vinho, envenenamento dos alimentos, da alimentação do rei. Então, Neemias, ele era aquele que provava o alimento, provava a bebida antes do rei comer, porque se porventura estivesse envenenado, Neemias era o primeiro a morrer e o rei não comeria aquela comida ou beberia aquele vinho.
Então Neemias ele estava exposto à morte todos os dias em que ali estava servindo como copeiro do rei. Neemias começou a servir como copeiro quando ele tinha 21 anos de idade. E com 21 anos de idade, ele começou ali os seus trabalhos como copeiro. Ele era um homem, assim, entre aspas, de confiança do rei. Ele, apesar de ser um homem colocado ali à prova todos os dias, à morte, mas o rei tinha uma devida atenção a ele. Mas a gente vai observar aqui que em certo tempo, no versículo 2 do capítulo 1, veio Anani. Anani era um dos irmãos de Neemias. E Anani, ele era um tipo de homem, um tipo de pessoa que ele tinha acesso para sair do palácio. Neemias não tinha esse acesso, nem tampouco o seu pai. Mas Anani, ele era um tipo de expedicionário da realeza. Então ele tinha acesso a sair do palácio. E em uma de suas expedições, Anani chegando a ele, e Neemias se dirigiu até ele e perguntou-lhe pelos judeus que escaparam, que restou do cativeiro acerca de Jerusalém. E o versículo de número 3, o seu irmão diz a ele: os restantes que restaram do cativeiro lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Neemias, ele, segundo alguns historiadores, ele não conhecia Jerusalém pessoalmente, somente através daquilo que o seu pai lhe contara. Então eu acredito que isso atravessou como uma espada no coração de Neemias. Como a gente vai ver aqui, Neemias ele chorou, doeu na sua alma em ver o seu povo em grande miséria, passando fome, passando necessidade das coisas primárias, como alimentação, habitação e vestimenta, e, acima de tudo, ver Jerusalém destruída, os muros que Salomão construiu, destruído, queimado, os muros fendidos, destruído. Então tudo isso doeu na alma de Neemias, porque Neemias ele se importava com a casa de Deus. Neemias se importava com os judeus, com o seu povo. E Neemias, como nós lemos aqui, ele jejuou por alguns dias. Mas é aí que começa a mudança na vida de Neemias. Porque para que haja mudança, tem que acontecer algo. Se não acontecer algo, como haverá mudança? Não é? Às vezes a gente quer mudar de vida, mas a gente busca um meio, busca uma forma para tentar mudar de vida. E às vezes o meio, a forma que a gente busca, não é aquilo que é mais correto. Às vezes nós buscamos uma forma errada. E como a gente vai ver aqui, Neemias ele se importou com seu povo, se importou com Jerusalém, a cidade santa, e tudo isso alegrou o coração de Deus, porque Deus ele se importa com quem se importa com o seu. A Bíblia diz que qualquer um que mexer com algum desses pequeninos, está falando de nós, os cristãos, está mexendo com a menina dos meus olhos. Amarás o Senhor teu Deus de toda a tua força, de todo o teu entendimento, e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. E Neemias ele amava o povo judeu. Neemias amava os seus irmãos. Neemias amava a Jerusalém. Então, quando a gente se dispõe a
sentir no nosso coração, dentro da nossa alma, este amor pelos nossos irmãos e pelas coisas de Deus, Deus ele promove mudanças nas nossas vidas. E essas mudanças, na realidade, elas se deram a partir do dia que Neemias disse: eu não aceito isso. Eu não aceito ver a cidade do meu Deus sendo destruída. Eu não aceito ver os meus irmãos, o meu povo na miséria, passando necessidades. E Neemias começou a orar nesse propósito. Neemias ele começou a orar a Deus. A gente vai ver aqui mais para frente em que ele diz: Senhor, eu sei que nós pecamos contra o Senhor. Eu sei que tudo isso nos sobreveio porque nós pecamos contra ti. Ele reconheceu que era um pecador. E quando nós reconhecemos que nós não somos nada e que Deus é tudo na nossa vida, Deus começa a mudar a situação. Não é pelo simples fato de você ter nascido do cativeiro, criado no cativeiro, que você morrerá no cativeiro. Deus, ele é fiel e justo juiz para te tirar do cativeiro e mostrar para você que ele é Deus na tua vida. E foi isso que Deus começou a fazer na vida de Neemias. Primeiramente, Neemias ele disse: eu não aceito isso. Essa situação tem que mudar. Essa situação não pode continuar, porque Deus existe e que é galardoador para aqueles que o buscam. Deus pode mudar essa cena, essa situação. Deus pode tirar o meu povo da escravidão, daqui da Babilônia. Deus, ele vai cuidar daqueles que são seus. Mas tudo depende de uma atitude. Neemias, ele poderia simplesmente não fazer caso algum disso, viver no conformismo. Eu nasci assim, então vou morrer assim. Quem sabe se Deus fizer? Quem sabe se Deus agir? Eu não tenho perspectiva, eu não tenho poder aquisitivo. É a minha vida, tá bom como está. Só que Deus, ele não age dessa forma. Filipenses 4:13 diz, Paulo falando aos filipenses, que nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. E Neemias, ele no seu coração, ele começou a: eu não aceito isso, Deus. Deus, muda essa história. Deus, olha para o teu povo. A gente vai ver aqui na oração dele. Dá-lhe graça perante este homem. Ouve a oração do teu servo. E no certo dia, Neemias estava servindo ao rei com um semblante diferente. Porque o copeiro, todas as vezes que ele ia servir ao rei, ele tinha que servir ao rei sorrindo. Tinha que servir ao rei com espontaneidade muito grande. Não poderia dar as costas ao rei. Ele ia de frente e voltava sem dar as costas. E sempre com a alegria, com um sorriso no rosto. Mas quando foi um dia, a palavra vai nos dizer aqui que Neemias estava revoltado com essa situação. Como quem diz assim: eu não aceito isso. Deus, muda essa história. Senhor, eu não aceito viver nesta vida de escravidão. Senhor, eu não nasci para ser colocado à morte por causa de um homem que não teme ao Senhor. Meu Deus, muda a minha vida, muda a minha história, para que eu possa ajudar aqueles que estão numa vida de miséria, para que eu possa investir na tua obra, Senhor, para que eu possa reconstruir a cidade santa, Jerusalém. Quando foi um dia, diante do rei, Deus permitiu o rei olhar para Neemias. E o rei disse, versículo 2 do capítulo 2: por que está triste o teu rosto? Pois não está doente? Não é isto senão tristeza de coração. Então temi muito diante do rei.
ele ficou temeroso, ele ficou medroso, porque ele sabia que isso poderia custar a sua vida. O rei poderia o matar por conta disso. E disse ao rei: viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar do sepulcro dos meus pais, assolada, e tendo sido consumido as tuas portas a fogo? E o rei me disse: que te pedes agora? Então orei ao Deus dos céus. Tá vendo aí, irmãos? Aquele era o dia. Foi o dia que Deus preparou para Neemias. Deus tocou no coração do rei e o rei chega para Neemias e disse: pede-me o que quiseres agora. E aí, irmãos? A Bíblia diz que às vezes nós pedimos e não recebemos porque nós pedimos mal, não é? Então às vezes a gente não recebe. Se você quer prosperar, se você quer mudar de vida, se você quer sair dessa vida mesquinha, desta vida desgraçada, desta vida miserável em que às vezes você está vivendo, talvez alguém que esteja assistindo esse vídeo aqui agora, esta palavra, esteja nessa situação. Se você quer mudar de vida, primeiramente, invista na obra de Deus. Ah, mas eu não tenho recurso. Deus te dará recurso. Eu não tenho condições. Deus te dará as condições. Eu não tenho mão de obra. Deus levantará pessoas para te ajudar, para você investir na obra de Deus, para que você possa contribuir de alguma forma na obra de Deus. Neemias, ele poderia buscar recursos para si. Eu preciso sair desse cativeiro. Eu preciso que a minha família seja liberta. Eu preciso de recursos para sobreviver. Mas ele disse: não, eu quero reconstruir. Chamou Jerusalém de sepulcro dos meus pais. No coração dele, eu quero reconstruir a cidade santa, a Jerusalém. Mas ele falou sepulcro dos meus pais. Isso é um ato de sabedoria. Ele orou a Deus e disse: Deus, me dai sabedoria para que eu possa me dirigir ao rei, que eu ache graça diante do rei. Deus já estava nesse negócio, irmão. E na mesma hora, ele falando ao rei, ele disse: se é do agrado, versículo 5, se é do agrado do rei, e se o teu servo é aceito em tua presença, peço-me que envies ajudar a cidade do sepulcro dos meus pais, para que eu a edifique. A primeira coisa que ele falou ao rei: para que eu edifique a cidade do sepulcro dos meus pais. A Bíblia diz: buscai o reino de Deus e a sua justiça, porque as outras coisas vos serão acrescentadas. Às vezes as pessoas primeiramente querem buscar as outras coisas, esquece do reino de Deus. Mas Neemias, ele foi sábio aqui, buscar primeiramente o reino de Deus, reconstruir a cidade, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Depois que ele reedificasse a cidade, reconstruísse a cidade, o povo que estava em miséria, morando no meio dos matos, morando nas montanhas, poderiam voltar para Jerusalém, poderiam dormir debaixo de um teto e assim recomeçar a sua vida. Tá vendo? Buscar primeiramente o reino de Deus, para que depois os seus e você também sejam alcançados. Então ele pediu ao rei, e pediu com sabedoria, ele pediu condições, ele pediu estrutura, e o rei de bom grado, tocado pela mão de Deus, é claro que Deus, ele sempre vai usar pessoas para te abençoar. Deus sempre usará pessoas para te ajudar.
Deus sempre levantará pessoas para fazer com que você saia do pó, para fazer com que você saia da miséria, para fazer com que a tua vida seja tirada do cativeiro, porque o nosso Deus é o Deus que do pó levanta o pequeno e do monturo ele ergue o necessitado. Então, imediatamente, o rei disse: eu vou te ajudar. Imediatamente. O rei não estava nem aí para Jerusalém, irmãos. O rei não estava nem aí para o povo, os que ficaram lá. Porque se o rei se importasse com aquelas pessoas, o rei teria mandado alimentos para aquelas pessoas, mas o rei não estava nem aí. Mas quando você toma uma atitude, Deus toca no coração de pessoas para abençoar a tua casa, para abençoar a tua vida, para abençoar os teus caminhos. Pessoas que têm condições. Deus, ele faz isso, porque Deus, ele move os corações. Ele sonda os corações das pessoas. Deus, ele sempre tirou de quem tem para dar a quem não tem. E o rei disse: eu vou te ajudar. Você quer reconstruir a cidade, não quer? Ele disse: é o meu desejo. Beleza. Eu vou colocar pessoas para te ajudar. Eu vou colocar a guarda real para te acompanhar. Mas Neemias disse: mas eu vou precisar de ajuda, vou precisar de madeira, eu vou precisar de mão de obra. O rei disse: fique tranquilo. Parece até que eu vejo Deus falando ali na boca do rei: eu vou colocar pessoas para te ajudar nesta obra, aleluia. Nesta reconstrução, você não estará sozinho. Eu levantarei pessoas para te abençoar. Você não tem condições, mas eu te dou a condição. Você não tem recurso, mas eu te dou o recurso. Você não tem como fazer, mas eu te capacitarei para que você possa fazer. Não é porque você nasceu no cativeiro que você morrerá no cativeiro. Deus está te tirando do cativeiro. Deus está te abençoando. Deus está fazendo um rebuliço. O rei deu cartas para Neemias. São 120 províncias. Essas 120 províncias, até chegar em Jerusalém, todos vão te ajudar. Todos irão te atender, porque é o rei que está mandando. Então, quando o rei assina o decreto, todos têm que cumprir. Deus está assinando o decreto para pessoas te ajudar, para pessoas te abençoar. Você não está sozinho, não. Você quer mudar de vida, Deus vai te dar essa condição. Você não vai viver nesta vida miserável, nesta vida em que certas horas você parece que está sozinho. Deus levantará pessoas para te ajudar, para te abençoar. E tem mais: vida de escravo nunca mais. Neemias, ele já saiu da Babilônia como um governador. O rei disse: olha, você foi escravo até hoje, você foi copeiro até hoje, você estava sujeito à morte até hoje, porque a partir de hoje você é governador de Judá. A partir de hoje você é governador. A partir de hoje você não é mandado, você vai mandar. A partir de hoje vai ter pessoas ali em que você estará, olha, orientando, dando ordens. Deus tirou de baixo e te colocou como cabeça. Até então Neemias era cauda, mas a vida de cauda foi só por um tempo, porque o Senhor te chamou para te colocar por cabeça nesse negócio. Não aceite viver nesta vida, neste cativeiro, sendo submisso,
passando humilhações. Não aceite, tome uma atitude, Deus é contigo. E Neemias foi reconstruir a cidade santa, e foi como governador. À medida que ele saiu do palácio, todos que ali estava Neemias com a guarda real ao seu dispor. Todos tinham que se prostrar diante de Neemias. Neemias que era um escravo, Neemias que era copeiro do rei, Neemias que era exposto à morte todos os dias. Agora as pessoas estavam o reverenciando. Mas aquele não era Neemias, o copeiro era, mas ele agora é governador. Ele está agora na carruagem real. E para onde é que ele vai? Ele agora é governador de Jerusalém, cidade santa. Neemias atravessou as 120 províncias, chegou até Jerusalém, chegou com muita gente, muita madeira, muita mão de obra, muita estrutura. Veja o que é que Deus está fazendo na vida de Neemias. E Neemias começa a reedificar a cidade. Neemias começa a alimentar as pessoas que ali estavam, passando fome, passando frio. Porque na obra de Deus é assim, irmão, se você investe na obra, de imediato a palavra ela se cumpre. Deus acrescentou: buscai primeiramente o reino de Deus, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Deus começou a mover, a transformar aquela situação, e Jerusalém começou a se levantar, Jerusalém começou a reerguer, e a vida do povo também. Porque quando você abençoa a obra, imediatamente isso reverte para você. Quando você investe na obra de Deus, imediatamente a tua casa começa a crescer junto. Mas só que aí tem um porém. Se nós buscarmos aqui mais na frente, no capítulo 4, a gente vai ver que sucedeu que, ouvindo Sambalate que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus. Sempre vai se levantar alguém quando vê que Deus está te abençoando para te fazer parar. Porque assim, enquanto Neemias estava no cativeiro babilônico, enquanto Neemias estava exposto à morte todos os dias, enquanto Neemias não era visto por ninguém, ninguém se importava com Neemias. Mas bastou Deus começar a abençoar a Neemias, se levantou logo gente. O diabo, ele sempre vai se levantar. Mas acredite, creia, Neemias continuou trabalhando. Ele disse: eu não posso ir ter com você, eu não posso parar esta obra. Aleluia. Continue trabalhando na obra de Deus. Não pare. Mesmo que venham críticas, mesmo que venha alguém se levantar contra a tua vida, não pare. Continue, porque é a obra de Deus que vai te colocar lá no topo, lá em cima. É a obra de Deus. E ela te colocando lá em cima, você terá condições de abençoar os seus. Foi o que Neemias fez. Ele reconstruiu a cidade. E todo o seu povo foi abençoado juntamente com ele. Mas para que isso pudesse acontecer, Neemias teve que tomar uma atitude. Ele disse: eu não aceito, Deus. Deus, muda minha vida, muda minha história, porque eu creio na tua palavra. O Deus do meu pai, tudo aquilo que o meu pai falou para mim, eu creio, Senhor, e faz acontecer. E Deus, ele vela pela sua palavra para cumprir, irmãos. Deus é poderoso para se fazer cumprir tudo aquilo que ele te prometeu. Eu não sei o que o Senhor te prometeu, mas uma coisa eu tenho certeza, que esse cativeiro que você está vivendo é só um momento na sua vida. E para que você possa sair desse cativeiro, primeiramente você tem que tomar uma atitude, como Neemias tomou. Segundo, ter humildade suficiente para pedir a Deus que Ele mude a tua vida, que Ele mude a tua história. Amém, irmãos?
Que Deus continue nos abençoando e que a graça do nosso Deus esteja sempre sobre as nossas vidas. É o que desde já eu agradeço em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Amém, irmão.